Olá, muito boa tarde para você que acompanha ao vivo a TV Câmara nesta segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. Dia de mais uma sessão plenária aqui no Otávio Rocha, parlamento da capital dos gaúchos, aqui de Porto Alegre, município de Porto Alegre, hoje aqui se fazendo presente pelos vereadores que logo mais devem iniciar mais um dia de votações de projetos. O presidente em exercício aqui do parlamento, o vereador Giovanni Bill, do PTV, já fez a primeira verificação de quórum, porque o presidente aqui da Câmara, o vereador Idenir Sequim, do MDB, está como prefeito de Porto Alegre por conta de uma viagem do prefeito municipal ao Rio de Janeiro para participar de um evento da ONU sobre alimentos, assunto importante para a gente poder falar sobre as políticas públicas aí que se relacionam com as políticas alimentares do Brasil. E está aqui com a gente, então, o presidente aqui da Câmara em exercício, o vereador Giovanni Bill. Muito boa tarde, presidente. Esses 2 dias, como presidente aqui do Parlamento, os desafios seguem e também muito trabalho. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Público que nos assiste aqui pela TV Câmara. Como sempre, é uma grande responsabilidade, né, substituir o nosso presidente e substituir o Sequim, que é uma figura muito importante aqui do nosso legislativo, uma liderança política da nossa cidade. Então a gente assume com essa responsabilidade. Temos projetos do executivo, projetos importantes de vereadores, né, para nós colocar em apreciação, em votação. Também temos tribuna popular com pauta importante. Então esses 2 dias aí temos muito trabalho pela frente. O legislativo da capital está sempre produzindo, né, sempre trabalhando, os vereadores nas comissões, os parlamentares nas suas leis, né, a casa está sempre funcionando e até amanhã a gente está aqui na linha de frente junto com toda a equipe da presidência, junto com toda a mesa diretora. Presidente, não está previsto para hoje, para a ordem do dia, mas até o dia 5 de dezembro, os parlamentares têm que votar a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que foi entregue pelo prefeito na sexta-feira aqui na Câmara. Como é que está a expectativa para essas votações, considerando aí que nós já teremos as emendas impositivas e essa limitação de 20 emendas aí para cada parlamentar? Então, como todo ano, né, é uma pauta importante para a cidade, importante para os vereadores, né? Eu também, na minha função parlamentar, já a minha equipe técnica e jurídica, a gente está avaliando, né, onde tem a possibilidade de emendas, né, então acredito que nós vamos, o foco da Câmara agora é discutir a LOA, né, em toda a sua conjuntura, e eu acredito que vai ter bastante propostas aí dos vereadores de emendas, né, e também essa readequação dos vereadores das emendas impositivas, que foram muito importantes, né, para essa gestão. Eu acredito que os vereadores contribuíram muito com a cidade, indicando as emendas impositivas em lugares estratégicos que nem sempre o executivo tinha a visão ou a percepção, né? Acredito que essa prerrogativa ela continua sendo muito importante para a cidade. A emenda impositiva ela vai aonde muitas vezes o executivo não conseguiria ir. Por quê? Porque o vereador está lá na ponta. Obrigado, presidente. Bom trabalho a todos nós. Muito obrigado, bom trabalho. Esse foi o vereador Giovanni Bill, do PTB, que está como presidente aqui da Câmara Municipal, na ausência, então, do vereador Idenir Sequim, do MDB, que está como prefeito de Porto Alegre até amanhã, aqui na capital gaúcha. E logo mais acontece o espaço da Tribuna Popular, que hoje recebe os servidores da Associação do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. E quem vai falar hoje aqui na tribuna é o Marco Antônio, já está aqui comigo ao meu lado, me corrigiu. Marco Antônio, bem-vindo, boa tarde. A expectativa hoje é de falar sobre um assunto importante, que é segurança externa ao hospital. Como vocês, servidores, estão lidando com essa situação atualmente? Boa tarde. Bem importante, teu nome? Felipe. Bem importante, Felipe, a questão da segurança tem aumentado e muito. Da servidão do presidente Vargas. E com o aumento dos assaltos ao entorno do hospital, a gente procurou, e sim, marcar uma tribuna popular para tratar desse assunto. Mas eu trato hoje, assim, do assunto que não é só no Hospital Presidente Vargas. Os assaltos ainda continuam ali no viaduto da João Pessoa, em torno do viaduto da João Pessoa. Eu tive no DCE da URGS, conversando com os estudantes da URGS, e vários me procuraram, inclusive, principalmente, os estudantes do turno da noite, que já não aguentam mais os assaltos ali. Então, hoje, vão estar presentes aqui alguns estudantes da URGS, alguns moradores ali do entorno do viaduto João Pessoa, alguns comerciantes também e principalmente os servidores da saúde que prestam serviço no Hospital Presidente Vargas.
O senhor, então, como diretor dessa Associação dos Servidores do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, como é que tem acompanhado o número de agentes também que combatem a insegurança ali no local? Brigada Militar, Guarda Municipal, como é que está o efetivo nessa localidade, diretor? Pois então, Felipe, eu tive reunião com o secretário de Segurança, secretário adjunto, o secretário Guerreiro, juntamente com o vereador Leonel Hadi, e já colocamos para ele essa questão. A ideia é ter uma reunião ainda com o comandante da brigada, o comandante Ikeda, do 9º Batalhão, ou algum comandante da Brigada Militar, para que a gente possa intensificar ou até mesmo colocar um posto da Brigada Militar ali, uma estrutura para que eles possam permanecer. Porque aquela região ali ela está sofrendo muito com assaltos, né? Então são essas medidas, né? Outra medida que a gente fez foi eu passar uma assinatura. Então eu tenho mais de 500 assinaturas, um baixo assinado, tanto com estudantes como moradores daquela região, pedindo a presença da Brigada Militar ali. Dessa forma, o legislativo aqui, de que forma pode ajudar mais também os parlamentares hoje, ouvindo o senhor hoje à tarde, com mais políticas de prevenção ali à insegurança? Com certeza, Felipe. A minha ideia é hoje trazer para divulgar ainda mais com todos os vereadores para que a gente possa ter daqui talvez um projeto, né, de revitalização ali do viaduto João Pessoa, porque ele foi pintado atualmente, mas ele continua muito mal iluminado, à noite principalmente, e a quantidade de assaltos ali é absurda, né? Então, provavelmente um projeto daqui, alguma coisa nesse sentido. E a reunião com o comandante da brigada. Obrigado, diretor. Bom trabalho e boa fala hoje à tarde. Muito obrigado, Felipe. Obrigado. Esse então foi o diretor, o Marco Antônio Brignol, que é diretor da Associação das Servidoras e Servidores do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que logo mais ocupa o espaço da Tribuna Popular para falar sobre esse assunto mais do que importante, sobre a segurança ao redor do hospital. Bom, logo mais deve haver aí início da ordem do dia para apreciação dos parlamentares e hoje a ordem do dia tem vetos. Veto parcial ao projeto de lei do Executivo que autoriza o Executivo Municipal a alienar os próprios municipais que ficam localizados nos limites da área especial do Porto Seco. Outro veto, que dessa vez é um veto total, ao projeto de lei do Legislativo de autoria do vereador Cacá Dávila, que amplia os serviços prestados pelo Cine Municipal. E também há aí, para apreciação, um projeto de lei do Legislativo de autoria do vereador José Freitas, do Republicanos, que obriga a presença de tradutor e intérprete de Libras em todos os eventos do município, realizados pelo município aqui em Porto Alegre. Esses 3 projetos que constam aí para apreciação dos parlamentares logo mais. Mas a gente aproveita também essa oportunidade para também falar sobre as comissões permanentes. Terça-feira, amanhã, é dia de reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Já está aqui ao meu lado o proponente da reunião da COSMAN, o vereador Aldacir Olibone do PT, que dessa vez, vereador, vai trazer um assunto importante ali para a localidade da Vila Dique também e do loteamento marista, vereador. O que motivou o senhor a trazer essa demanda amanhã? Boa tarde. Boa tarde. Essa comunidade da região norte de Porto Alegre e uma próxima ao aeroporto, que é a Vila Dique, e a outra próximo ao Jardim Leopoldina, que é a comunidade marista. Na Vila Dique, o atendimento à saúde da população está acontecendo uma vez por semana e itinerante, diria assim, né? Móvel. A entidade que presta serviço tem uma entidade móvel e vai apenas uma vez por semana. 500 famílias, então tu imagina o problemão que está lá, né? Não é só a falta de infraestrutura, né? Esgoto, saneamento básico, a iluminação pública, a pavimentação, mas a falta de uma política pública, seja na área da saúde, na área da assistência, como também na área da educação, com a falta de vagas para a educação infantil principalmente. Mas o foco que nós vamos apresentar amanhã, uma discussão e cobrar do governo, é que o governo olhe para essas famílias para não ficarem excluídas dos programas sociais que o poder público deve oferecer. A Vila Dique com uma comunidade de mais de 500 famílias ainda hoje, embora muitas delas locadas, mas as que lá permaneceram, 500 famílias. E a outra é próximo ali então na comunidade marista, onde hoje já tem mais de 1.500 famílias e não tem uma unidade de saúde.
Não tem. Elas se deslocam para uma outra comunidade que, por sua vez, de semana passada até hoje, não tem médico. Não tem médico. Olha o caos. As pessoas vão lá para a unidade, para a UPA do Conceição, que fica ali no Triângulo Assis Brasil, ou na emergência do Cristo Redentor, ou do Hospital Conceição, que são os mais próximos, né? As unidades de saúde geralmente têm referência na comunidade, atendem 300 famílias e são cadastradas essas 300 famílias. Imagina as comunidades que não têm o vínculo com a atenção básica, porque não tem um posto de saúde, não tem uma unidade de saúde, onde é que elas vão? Por isso que nós defendemos, por exemplo, que a atenção básica de Porto Alegre tenha cobertura 100%. Quando o governo, no caso de Porto Alegre, tem uma cobertura de 70 e poucos por cento, alguém está ficando de fora. Tipo essas duas comunidades que não têm atenção básica. E aí, para ter um atendimento, é naquele sufoco da emergência. Quando acontece a emergência, vão então numa emergência hospitalar e que, enfim, hoje não se tem. Por isso, muitas vezes, os pronto atendimentos, as emergências hospitalares estão sempre lotadas. Nós queremos amanhã fazer essa discussão muito pontual. Obrigado, vereador. Bom trabalho. Eu que agradeço aí, vamos ao trabalho. Falando em trabalho, então, logo mais, iniciando aí a sessão plenária, a gente chama agora a vereadora Mônica Leal, do Progressistas, para essas expectativas para mais uma semana de trabalhos, vereadora. Temos 3 projetos aí para votação, apreciação, sempre com muita atenção dos parlamentares aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu costumo dizer que o plenário da Câmara de Vereadores da capital do Rio Grande do Sul ele tem vida própria, né? Em 1 minuto tudo vai mudar. Tá? Então ele é sempre muito interessante para quem está aqui. Eu gosto muito de participar presencialmente, né? A não sei quando tem alguma coisa que me tire. A minha presença é constante, né? E agora sobre os projetos no dia de hoje, nós temos aqui 3 projetos muito interessantes, que um é do Executivo, que é sobre os imóveis, né? Que nada mais é do que a liberdade que o Executivo necessita, que o prefeito, que o gestor dessa cidade necessita para decidir sobre vendas ou não, né? Isso compete ao Executivo. Depois nós temos aqui um projeto de autoria do vereador Cacá, que não é competência do legislador, ele passa a ser inconstitucional, que é aumentar, né, ampliar os serviços prestados pelo Cine Municipal. E por último, nós vamos ter um projeto muito importante, que é do vereador José Freitas, que é a linguagem por sinais, né, Libras. E nós sabemos que isso é uma forma de inclusão. Tá? Cada vez mais nós necessitamos que a teoria vire prática. E esse projeto, ele é decididamente aquilo que nós buscamos. Nós, a partir de muito tempo, a gente vê até nos debates políticos, sempre essa linguagem através de sinais de Libras. Então, será uma tarde bem movimentada, até pelos últimos acontecimentos também, que nós tivemos aí notícias políticas de que um partido deixou a base do governo, né, porque tem candidato próprio, e não concordam que o prefeito tenha se manifestado. Então, vamos aqui aguardar a tarde, que será intensa e extensa. Também extensa, vereadora, e intensa vai ser o debate sobre a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual, que até dia 5 de dezembro tem que ser votada aqui pelos parlamentares. Suas expectativas, considerando também as emendas impositivas que os parlamentares vão ter direito de colocar também no orçamento. Pois é, essas emendas impositivas eu defendo sempre que elas permaneçam, né, existindo, só que tem que haver um limite de valor, porque o que não dá é para correr-se o risco de emendas eleitoreiras. Nós temos que ter a consciência, a responsabilidade de enviar emendas para uma área tão necessitada como a da saúde, principalmente no pós-pandemia. A educação também é importante, então eu sempre digo que sou a favor delas, mas com limites, né, com valores. É necessário colocar um mínimo para que não se extrapole essa tendência que muitos têm aqui de dar um valor mínimo para 120, né, lugares, e não é correto mesmo. Obrigado, vereadora. Bom trabalho. Obrigada, tchau.
Certo, vereadora Mônica Leal do Progressistas também fazendo aí a sua análise sobre os próximos dias de votação aqui do plenário. E também essa avaliação dos trabalhos aqui do parlamento já está aqui com a gente a vereadora Cláudia Araújo do PSD. Vereadora, boa tarde, bem-vinda novamente à TV Câmara. Expectativas hoje, projeto do governo, aqui tem um veto parcial sobre esse projeto, expectativas também para essas votações. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Temos hoje um veto do prefeito e temos também as conjuntas, que a princípio serão na quarta-feira, que a gente está mobilizando para poder fazer de alguns projetos que são importantes, né? Vamos ver como é que vai ser hoje as votações, depois das últimas notícias que se teve aí, né? De alguns parceiros saindo da base do governo. Vamos ver como é que as coisas vão andar. Espero que a gente consiga compor e fazer o que é melhor para nossa cidade, né? Obrigado, vereadora, bom trabalho. Obrigada, obrigada. A gente agora repercute um dos projetos que está na ordem do dia, que é justamente aqui do Legislativo, que é de autoria do vereador José Freitas, do Republicanos, que é justamente sobre a presença de tradutor e intérprete de Libras nos eventos organizados pelo município aqui de Porto Alegre. O vereador já está aqui se posicionando para falar com a gente ao vivo. Muito boa tarde, vereador José Freitas. Destacar então esse projeto importante das Libras, então nos eventos do município, seriam todos os eventos da Prefeitura, da Câmara também. Boa tarde. Boa tarde. Nós colocamos uma emenda, a pedido até do próprio governo, que nós colocamos um teto ali de eventos acima de 100 pessoas, né? Porque tem eventos pequenos que é a própria equipe do governo ali não há necessidade, mas aqueles eventos maiores, que acima de 100 pessoas, então que venha a ter o intérprete, que a gente vê a necessidade que é. Conversando com a sociedade dos surdos, a gente vê o quanto que eles sofrem nos órgãos públicos, aonde eles vão, seja um banco, seja onde for, a dificuldade por não ter o intérprete. Por isso, essa é a nossa preocupação. Expectativa para a apreciação desse projeto, da votação do projeto, como o senhor espera aí que seja com a base do governo, a oposição também? Ele está tramitando, acreditamos que não vai ter dificuldade da parte dos pares aqui, dos colegas, de votar, porque a gente sabe da necessidade que há. Obrigado, vereador, bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigado. Agora a gente vai voltar então para o presidente Giovanni Bill fazendo a segunda verificação de quórum e você, é claro, acompanhe com a gente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, público presente. 14 horas 18 minutos. Solicito a abertura do painel para que os vereadores possam fazer o registro das suas presenças.
Com a presença de 25 vereadores, temos quórum. Passo à diretoria legislativa para que faça os pregões. Apregoamos inicialmente as matérias que estão distribuídas às senhoras e senhores vereadores através de aplicativos de mensagens instantâneas. Também estão distribuídas as matérias aos assessores. Apregoamos o ofício número 4087/22, firmado pelo senhor Sebastião Melo, prefeito municipal de Porto Alegre, informando que se ausentará do município das 18h30 do dia 16 até às 13 horas do dia 18 de outubro do corrente ano, a fim de participar de evento no Rio de Janeiro. Em razão disso e da licença para tratar de interesses particulares do senhor Ricardo Gomes, vice-prefeito municipal de Porto Alegre, o vereador Denir Sequim, presidente desse legislativo, se encontra para tratar em licença para desempenhar cargo público de prefeito municipal, em substituição do dia 17 até às 13 horas do dia 18 de outubro de 2022, sendo substituído no mesmo período, na presidência da Câmara, pelo primeiro vice-presidente, vereador Giovanni Bill. Informamos que no dia 10 de outubro de 2022 foi aprovado o requerimento de autoria da vereadora Daiana Santos, solicitando licença para tratar de interesses particulares do dia 17 ao dia 19 de outubro de 2022. Apregoamos declaração firmada pela vereadora Daiana Santos, líder da bancada do PCdoB, informando os impedimentos dos suplentes Giovanni Coletivo, Dilce Abigail, Rodrigues Pereira e Coletivo Cucacongo para exercerem a vereança em substituição no mesmo período. Declaro empossado na vereança o suplente Eric Dênio e afirmo a sua excelência que integrará a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude. Seja bem-vindo, vereador. Agora, nesse momento, temos tribuna popular. Com você, Zé. Tribuna Popular, artigo 100 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. Entidade Associação das Servidoras e Servidores do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Assunto: segurança externa do hospital, assaltos e insegurança no viaduto Imperatriz Leopoldina. Orador, senhor Marco Antônio Guimarães Brinol. A tribuna é sua. Uma boa tarde a todos, principalmente aqui para o presidente em exercício, Giovanni Bill, para que a gente possa trazer esse assunto que é segurança pública. E quero cumprimentar aqui a todos os vereadores dessa casa, em especial ao vereador Leonel Hadi, que acompanhou a gente lá nas visitas ao entorno do Hospital Presidente Vargas, nas visitas ali no viaduto da João Pessoa, onde se intensificaram demais os assaltos naquela região. E o vereador, eu procurei o vereador Leonel Hadi justamente por se tratar de segurança pública. E a gente fez visitas nos locais e a gente vai poder ver, acompanhar agora nas imagens, porque não é só a segurança em si, mas a iluminação naqueles locais, principalmente no viaduto da João Pessoa. Eu estive conversando com os estudantes da URGS e os estudantes do turno da noite já não aguentam mais os assaltos ali naquela região, principalmente no turno da noite. Ali a gente pode acompanhar, é a Rua Santo Antônio e na Rua Garibaldi. Essa é uma parada onde alguns colegas já foram assaltados ali. Pode passar, Luiz. E aqui a Rua Garibaldi também, as escuras. E a gente
quer ver uma maneira e talvez até um projeto de revitalização junto ao viaduto da João Pessoa, mas também lá para o Hospital Presidente Vargas, né? Um acompanhamento da Guarda Municipal e, quem sabe, a gente vai marcar uma reunião com o comandante da Brigada para que a gente possa ter, em turnos alternados, a circulação, vereador Cassiá, a circulação da Brigada Militar no entorno ali. E esse projeto é um projeto que talvez venha para a Câmara, a gente vai tentar revitalizar o viaduto da João Pessoa. Nós vamos poder acompanhar agora, olha a situação ali da região, a escuridão que é na saída ali dos estudantes de arquitetura, os estudantes de direito, e ali naquela região. E eu quero dizer aqui que a gente vai ter agora, logo em seguida, alguns relatos, não sei se vai dar tempo, né, presidente, de estudantes numa entrevista que a gente fez lá. Pode passar... Quer colocar entrevistas? Não, só a imagem, talvez. Só a imagem pode ser. Ali é o viaduto à noite, ó. Se vocês puderem observar ali a escuridão que é naquela região. Ali tem alguns comerciantes que foram convidados para estar aqui hoje. E eles, olha só, ali onde foi uma menina esfaqueada à noite, e quem teve que dar assistência na hora ali foi o pessoal da autoescola Turing e da loja Nerds, que fica ali naquela região. Nessa caminhada, nós tivemos mais de 500 assinaturas, tanto de moradores daquela região, como os próprios trabalhadores do Hospital Presidente Vargas. Inclusive, nós temos 3 colegas, presidente Bill, afastados, fazendo tratamento para poder retornar ao trabalho, porque não é assim... Aqui, ó, só um pouquinho aí, Luiz Antônio, nesse aí, nessa imagem aí. Viu, presidente Bill? Afastadas, tentando retornar, porque não é só um assalto de se levar um celular, alguma coisa. Essa moça, ela foi agredida. Por pouco ela não foi tirada a vida dela, a morte, porque ela levou socos, entende? Então ela tá hoje afastada, está voltando a trabalhar, claro que sim, com todo o acompanhamento, mas imagina a situação dessa colega. Outra colega teve o carro dela todo quebrado, e o carro dela roubado, na Avenida Garibaldi. Então, por esse motivo, a gente vem aqui, vereadora Mônica estava por aqui, vereador José Freitas, que também teve muita defesa durante a pandemia, teve junto conosco pela nomeação dos aprovados nos concursos, né, vereador? E a saúde precisava ter mais efetivo. Então, eu quero aqui trazer para que os vereadores possam se apropriar desse tema e que a gente possa. Eu pedi para o Luiz Afonso parar nessa imagem para a gente fazer um comparativo aqui do viaduto da Borges, ele totalmente, presidente Bill, totalmente revitalizado, e aí vocês podem ver as imagens ali, iluminado, totalmente revitalizado. Se a gente vê as imagens do viaduto da João Pessoa, ele está jogado, ele foi pintado, né, presidente? Mas o problema ali não é só a pintura do viaduto. Falta iluminação, falta a presença da Brigada Militar ali. Inclusive, a gente vai tentar, sim, e com certeza ter sucesso, de um posto da Brigada Militar fixo ali naquela região, como o que tem lá próximo do HPS. Uma estrutura para que eles possam, na troca de turno, com 3 motos, 4 motos ali, né, vereador Cassiá, fazer a segurança naquele entorno ali.
E eu acho que é isso, eu não sei se eu tenho tempo ainda, dá para passar mais a imagem? Mais 3 minutos. Eu não quero aqui me estender, mas eu com certeza vou ter o apoio dos vereadores de qualquer bancada aqui, para que a gente possa aprovar um projeto mais amplo para a revitalização do viaduto da João Pessoa e para a gente que possa, os trabalhadores do Hospital Presidente Vargas, terem segurança na troca de turno, porque geralmente são as trocas de turno entre as 7 horas, né, vereador Bill, entre 7 horas da noite e 7 horas da manhã, é que estão sofrendo assaltos ali naquela região. Ali é o viaduto ainda na URGS, pode passar. Olha a situação ali, ó. Pode parar aí, por favor. Essa é a situação do viaduto da João Pessoa, viaduto Imperatriz Leopoldina. Vocês vê, ali tem pessoas que ficam ali, inclusive fazendo tráfico ali na região, presidente. Então, tem que haver uma revitalização daquele, porque são os dois acessos. Os acessos ao centro da cidade são através do viaduto da Borges e do viaduto Imperatriz Leopoldina. E ali é um local estratégico, porque ali o assaltante ele cai na Cidade Baixa, ele foge para dentro da Praça da Redenção, foge para o centro. Então, tem que haver um olhar mais apurado naquela região. Então, para concluir, eu quero agradecer aqui, quero dizer que a presença dos diretores do Hospital Presidente Vargas aqui, né, dos moradores daquela região ali, que estão presentes aqui, e também dos comerciantes que já não aguentam mais a situação ali no viaduto. Obrigado, presidente. Muito obrigado ao nosso amigo Marco Antônio. Convido a tomar assento aqui na tribuna junto comigo. Obrigado. E abro o microfone, se os vereadores quiserem ter uso da palavra. Vereador Leonel Hadi. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Marco, comerciantes, representantes do entorno do viaduto. Nós temos acompanhado essa realidade triste, temos feito reuniões com a Secretaria da Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, também com a Secretaria da Segurança do município, dialogado com a Prefeitura, e a bancada do Partido dos Trabalhadores está solidária, está articulada, para que a gente possa, de fato, reduzir esses assaltos em volta do Hospital Presidente Vargas e também essa realidade ali do viaduto do Brooklyn, que nós acompanhamos, fizemos vídeos e, inclusive, pedidos de providência junto à Prefeitura de Porto Alegre, e saudar a presença, então, do Marco na nossa tribuna popular. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Leonel Hadi. Vereador Robaina. Obrigado, presidente, em exercício, grande liderança, Bill e Marco, grande dirigente da associação. O Marco, presidente, é uma liderança, já que eu posso dizer que é histórica nos servidores municipais. E essa luta do hospital, junto com o Leonel Hadi, com o Pedro Ruas, nós estamos acompanhando, é uma mobilização que envolve a direção do hospital também, mas evidentemente que a Associação dos Funcionários tem sido a vanguarda na defesa da segurança pública nessa região que, como muito bem disse o Marco, tem sido alvo de violência constante. Então, eu queria manifestar o apoio do pessoal, da Karen, do vereador Matheus, do vereador Pedro Ruas, que é nosso líder, e dizer para o Marco, ele sabe disso, que nós estamos à disposição. Sabemos que não é uma luta simples, sabemos que o hospital precisa também tomar medidas em relação ao tema e cobrar do governo estadual para que nós tenhamos, de fato, uma política de segurança pública que tenha o mínimo de proteção, porque nós sabemos que os trabalhadores do hospital, além de terem que conviver, infelizmente, ainda com baixos salários, com uma jornada de trabalho difícil, dura, ainda tem o problema da segurança quando saem e quando chegam no hospital. Então, parabéns, Marco, pela iniciativa. Eu sei que tu está sempre militando, atuando. Eu estou convencido que a associação do hospital vai fazer a diferença, é uma associação nova,
E nós confiamos que com a associação, com o fortalecimento da associação, essa e outras lutas também vão obter êxitos. Parabéns e obrigado, presidente. Obrigado, vereador Roberto Robaina. Vereador Pedro Ruas. Muito obrigado, presidente Giovanni Vil, o caro Marco Brinhol. O Robaina, falando em nome do PSOL, traduziu muito bem, como sempre, o que nós pensamos sobre o tema. E dizia o Robaina que o Marco Brinhol é uma liderança histórica e, nesse sentido, este é um fato, é uma circunstância, a segurança das servidoras, dos servidores do Hospital Presidente Vargas, não é um tema comum, Marco, aqui. Via de regra, quando examinamos segurança, é dentro do hospital. Quando examinamos segurança, tem relação com a insalubridade. Mas aqui não. No dia de hoje que tu nos trazes, é um fato, apesar de não ser novo no conhecimento da sociedade, é novo aqui, na Tribuna Popular. E eu falava há pouco com o João Ezequiel, companheiro histórico aí dos municipários, que está lá ao lado do Mário, 2 históricos, mais um lá dá uns 200 anos de saúde. Né? Mas, de qualquer forma, Brinhol, o importante para nós é dizer que estamos juntos, dentro nas lutas internas das trabalhadoras, dos trabalhadores, mas fora também, nessa pauta, nessa agenda da segurança que tanto aflige, particularmente as companheiras, mas também os companheiros trabalhadores. Conte conosco e um forte abraço. Muito obrigado, vereador Pedro Ruas. Vereador Eric Daniel. Obrigado, cumprimentar o presidente, cumprimentar o Marco também, né, representante da Associação do Hospital Presidente Vargas. Cumprimentar também a todos e todas que estão aqui na plateia. É muito bonito ver essa casa cheia de trabalhadores, de mulheres, a Casa do Povo de Porto Alegre. Agradecer também a todos e todas que vieram hoje, tive a oportunidade de tomar posse novamente, né, representando aqui a bancada do PCdoB, e dizer que essa pauta, a gente se coloca à disposição para construir junto alternativas e soluções para a segurança de Porto Alegre. Nós percebemos que, na verdade, o que acontece no hospital, tanto na parte interna e externa, acontece também na periferia da cidade, onde tem espaços públicos que estão completamente sem iluminação. E as mulheres, os trabalhadores chegando no serviço final de tarde, são assaltados, têm seus problemas, e quando acontecem coisas piores. Para isso é necessário ter iluminação pública em todos os espaços da cidade, no centro, na periferia, nos hospitais, nas escolas, universidades de Porto Alegre. E apenas policiamento por policiamento não tem resolvido o nosso problema. É preciso mais do que isso. É necessário também que essa casa lute por câmeras, por exemplo, de monitoramento, para garantir e inibir furtos e assaltos e coisas piores que possam vir a acontecer com os trabalhadores e trabalhadoras. Então, a segurança pública é um tema muito importante, pertinente da nossa cidade, e a gente está se colocando à disposição para dar alternativas concretas para solucionar esse problema. Na construção coletiva dos trabalhadores dessa casa, para que a gente assuma um compromisso com a cidade de Porto Alegre e defenda as pessoas que hoje estão sem segurança, que estão no centro e na periferia da cidade. Então, muito obrigado, Marco, e a gente se coloca à disposição, o nosso mandato também, para construir alternativas em cima disso. Muito obrigado, vereador Eric Daniel. Vereador Ayrton Ferronato. Alô, meu caro presidente Giovanni, nosso orador e o nosso diretor Marco Antônio, eu estou aqui e saudar todos os presentes hoje, nesta tarde também, para registrar que esta demanda que vocês e que o senhor trouxe para nós aqui na Câmara, ela se estende, até já foi dito aqui, ela se estende a diferentes entidades, pessoas ali da região, que têm cobrado, sim, providências, no sentido de melhorar as condições de segurança ali no local. Então, eu estou aqui para me colocar à disposição, dizer que nós estamos juntos nesta luta, e dizer também que lá na Comissão de Finanças, o nosso presidente não está presente, mas também estamos juntos aí na busca de melhorias, mais segurança ali para o hospital e para todo o entorno. Um abraço e parabéns pela luta de vocês. Aquele abraço, obrigado. Muito obrigado, vereador Ayrton Ferronato. Vereador Cassia Carpes. Quero saudá-lo, vice-presidente dessa casa, hoje presidindo os trabalhos, Bill. Quero saudar o Marco Antônio, é bem-vindo a essa casa.
Marco Antônio, quando a pandemia estava em pleno vigor, se dizia fique em casa. E aí, é claro, a criminalidade caiu muito e o governo se vangloriava de que havia resolvido, parece, todos os problemas de segurança. Não, o povo voltou a trabalhar, voltou às ruas e as coisas começaram a crescer novamente. Ou seja, a tua preocupação é a preocupação de todo porto-alegrense. Nós temos gargalos na cidade, e ali onde tu falaste, no viaduto, tu passa de dia, tu tem medo, final da tarde, imagina de madrugada. A escuridão, a falta de policiamento, a falta, muitas vezes, de iluminação, que dá mais segurança. Portanto, a tua preocupação é a preocupação que a gente vê. Tá? E a insegurança é uma das prioridades sempre nos debates políticos. Mas quando passa a eleição, volta à tona. Junto com a saúde, rivaliza. Às vezes um está na frente, o outro está atrás, e assim vão validando uma alternativa de que a segurança ela é permanente. Se não tiver um projeto permanente, ela vai voltar sempre. Tá? Com outros aspectos, muitas vezes. Mas é primordial de que tenha, primeiro, uma boa iluminação. Isso traz segurança. O controle de quem passa por ali. Tá? Então, eu acredito que a tua preocupação é a mesma nossa, estamos juntos, obrigado pela presença aqui, e é um ponto-chave, um ponto central, uma universidade, passam alunos, passam pais, vão familiares pegar os seus filhos, muitas vezes ali, pode ser surpreendido ou já são surpreendidos, então a preocupação é de todos nós. Obrigado, parabéns. Muito obrigado, vereador Cassia Carpes. Não tendo mais vereadores inscritos, gostaríamos de agradecer a Associação dos Servidores e Servidoras do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, agradecemos ao senhor Marco Antônio Guimarães e todos que estiveram presentes na sessão de hoje. Muito obrigado pela presença. Suspende. Pergunto se algum vereador gostaria de usar o período de comunicação de liderança. Vereador Eric Daniel, pela liderança da bancada do PCdoB. 5 minutos, vereador. Boa tarde a todos e todas novamente. Tomando posse hoje pela bancada do PCdoB. Sou o vereador Eric Denil, morador da periferia da cidade, do Parque dos Maias, na Zona Norte. Quero cumprimentar primeiramente os trabalhadores aqui do Hospital Presidente Vargas, todas as lideranças que estão presentes aqui no plenário, né, de várias regiões da cidade, e aproveitar esse momento para fazer denúncias concretas que a gente precisa mudar aqui na cidade de Porto Alegre. Primeiro, dizer, né, que essa Casa do Povo é bonito de ver lotada, cheia de trabalhadores e trabalhadoras, né, participando do debate político, envolvendo aqui na cidade de Porto Alegre. É importante dizer que nesse último período, os trabalhadores e trabalhadoras vêm sofrendo sérios ataques, principalmente sendo inibidos de participar de discussões dos conselhos populares. Querem acabar em Porto Alegre com o Conselho da Cultura, querem acabar com o debate público, com o Conselho da Educação, querem acabar com o Conselho da Saúde, e isso afeta diretamente o povo de Porto Alegre, que não participa do debate. Nós precisamos de uma cidade
e de uma prefeitura que olhe com outro olhar para a periferia de Porto Alegre, que resolva os problemas, que envolva o povo no debate. Esse é o caminho. Então, eu quero fazer essa denúncia, que eu sou completamente contrário ao fechamento dos conselhos populares de debate de temas importantes da cidade. O segundo tema, que é importante dizer que veio à tona no último período, é a questão do passe livre aqui na cidade de Porto Alegre. O transporte público é um tema importante para a cidade. O povo paga caro para usar um transporte público lotado, que durante a pandemia, inclusive, teve várias linhas que foram tiradas de circulação. Várias linhas foram extintas aqui em Porto Alegre. E o preço da passagem não mudou. Os horários não voltaram ao normal pós-pandemia. E a gente precisa de um transporte público com preço justo e de qualidade para os trabalhadores. E que a prefeitura possa novamente cobrar os empresários da cidade para garantir que retornem essas linhas que estão prejudicando diretamente os trabalhadores e trabalhadoras. Para além disso, é importante que a gente consiga, de fato, defender o serviço público na cidade de Porto Alegre, a contratação de mais professores, funcionários nas escolas públicas, investimento na saúde pública, com fortalecimento do SUS e dos postos de saúde. E, para além disso, também é necessário garantir que o DEMAI permaneça público, pois em Porto Alegre, infelizmente, querem também que a gente fique privado de tomar água a preço justo e acessível. A água é um direito universal. A gente não pode impedir que o povo de Porto Alegre seja privado desse direito. O DEMAI é superavitário, gera lucro para a cidade de Porto Alegre, tem uma gama enorme de servidores dentro do DEMAI e é preciso fortalecer os serviços públicos. Para além disso, quero também dizer que é um momento que a gente precisa, de fato, debater sobre o futuro e o orçamento dessa cidade, que inclua principalmente a periferia, com transporte de qualidade, mais vaga nas creches, e o povo da cidade precisa se enxergar no orçamento. Não adianta e não serve de nada nós olharmos para a Zona Sul, para a orla do gasômetro e construir uma linda orla, sendo que na Restinga não tem um espaço público que o povo possa usufruir, sendo que na Zona Leste de Porto Alegre, no Morro da Cruz, não tem um espaço de qualidade para os moradores frequentar e ter cultura e lazer, sendo que na Zona Norte, infelizmente, a violência está ponderando nas comunidades periféricas, por falta de vagas para a juventude, por falta de emprego e por falta de salário digno. Então, fica aqui o meu registro, a denúncia contra esse desmando do serviço público da cidade de Porto Alegre e dizer que o povo de Porto Alegre tem que vir para o debate para defender os serviços públicos aqui na cidade de Porto Alegre e para combater o superlucro do empresariado no transporte público. Para além disso, é necessário que essa casa aqui fique cada vez mais tomada de povo, como hoje, para que a gente se sinta, de fato, representado aqui em Porto Alegre e que essa casa nada mais é, presidente, e todos os vereadores, a casa do povo da cidade. É inadmissível que tenha uma barreira, um vidro que separe o povo do lado de lá e os vereadores do lado de cá. É inadmissível que o povo não participe do debate público, porque é o povo que elege quem está aqui. Então, eu sou representante hoje desse povo. Vamos seguir na batalha defendendo o serviço público. Meu muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado, vereador Eric Daniel. Pergunto se mais algum vereador se inscreve no período de comunicação de liderança. Vereador Leonel Hadi se inscreve pelo período de comunicação de liderança do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Boa tarde, população que nos assiste pela TV Câmara, está presente também aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre. E é estarrecedor que tenhamos um presidente da República que diga com todas as letras que enquanto ele andava de motocicleta, pintou um clima com duas adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos, e que ele perguntou para ambas se poderia entrar na sua residência, porque pintou um clima. E chegando lá, ele encontra mais de 20 meninas que, em tese, pelas palavras dele, estariam indo se prostituir, e nada faz. E deixa entender ainda que o ato não se consumou, porque haviam outras meninas naquela residência. Esse é o presidente do Brasil. Esse é o candidato que fala
na família tradicional brasileira. Esse é o candidato que enche a boca para propagar fake news sobre pedofilia. Esse é o candidato que fala que está do lado da lei, do lado da polícia, sendo que, das duas uma, ou até as duas, ou ele tentou cometer o crime de corrupção de menores, com atos libidinosos com adolescentes, ou ele prevaricou, cometeu o crime de prevaricação. Porque, como presidente da República, ele não poderia ter presenciado um crime e não denunciado à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, à Polícia Civil do Distrito Federal e ao Ministério Público do Distrito Federal. Temos, de fato, um criminoso, fascista, miliciano, criminoso. Não por acaso, o tio da Michele Bolsonaro, o tio dela, um é miliciano, está preso. O outro, tio dela, é foragido por pedofilia e estupro de vulnerável. Essa é a família tradicional brasileira da extrema-direita e que tenta, de todas as formas, através de mentiras, através de falsas acusações, trabalhar na lógica do medo, trabalhar na lógica da falsa moralidade, trabalhar na lógica da mentira. Damares, senadora, olha a vergonha de termos uma prevaricadora, no mínimo, alega que recebeu várias informações sobre crianças que tiveram os dentes supostamente arrancados para fazer sexo oral, para fazer sexo anal. Desculpa estar usando essas palavras nesse horário na TV Câmara, mas ela falou essas palavras dentro de um culto evangélico para crianças. E fica por isso mesmo. Polícia Federal, Ministério Público Federal declararam, emitiram nota oficial, onde demonstraram que nenhuma informação chegou a respeito desses crimes. E ela depois diz que eu ouvi dizer na rua, eu ouvi falar, e assim essas pessoas vão mentindo em todos os ambientes, em todos os locais, para tentar trabalhar na lógica do medo, para tentar trabalhar na lógica do fanatismo. E é contra isso que nós temos que nos levantar como políticos, como população que defende a democracia e não pode aceitar esse tipo de crime sendo cometido dia após dia no nosso país. Muito obrigado. Pergunto se mais algum vereador se inscreve para falar no período de comunicação. Não havendo vereadores inscritos, passamos ao período de grande expediente. Vereador Pedro Ruas. Vereador Pedro Ruas a caminho da tribuna, período de comunicação. Grande expediente. Eu conversei com a vereadora psicóloga Tanise e nós gostaríamos de um adiamento, colocado, claro, a apreciação do plenário, mas requer a Vossa Excelência o adiamento, obviamente que não para quarta, e sim para outra segunda-feira. A pedido do vereador Pedro Ruas e da vereadora psicóloga Tanise Sabino, coloco em votação o requerimento para adiamento do grande expediente. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o pedido, vereador. Muito obrigado. Consulto os líderes se podemos passar a pauta para frente.
Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, podemos antecipar o período de comunicações? Coloco em votação o requerimento do vereador Leonel Hadi para antecipar o período de comunicações. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Nesse momento, então, passamos ao período de pauta. Não havendo vereadores inscritos, encerramos a pauta. Passamos, então, agora ao período de comunicação. O vereador Cassiá Carpes é o primeiro inscrito. Transfere. Vereadora... Estaria inscrita a vereadora Dayana Santos. Como o vereador Equidenis assumiu o lugar da vereadora, o vereador está inscrito no período de comunicações. Na tribuna, 5 minutos, vereador. Pois bem, vou usar a fala novamente aqui na casa para dizer os problemas crônicos que a cidade de Porto Alegre vem enfrentando no último período, né? E um dos problemas concretos da cidade é a falta de vaga nas creches públicas aqui do nosso município. Infelizmente, a gente percebe que na nossa cidade inteira, mais de 5.000 crianças hoje estão sem vaga na creche. Então, são pais e mães que estão, muitas vezes, deixando de trabalhar, né, de pegar um serviço, um emprego pleno, para cuidar dos seus filhos, sabendo da realidade da renda dos trabalhadores, o quanto é difícil para o pai e a mamãe pagar uma creche particular, e da importância desse tema aqui na cidade do município. Da mesma forma que é necessário investir na educação para garantir que Porto Alegre tenha, inclusive, escolas de tempo integral, que não falte professores, que tenha valorização do salário dos professores, que o tema da educação, inclusive, é um tema que está casado com a segurança pública. Foi falado aqui dos trabalhadores, por exemplo, dos hospitais, do Hospital Presidente Vargas. A segurança pública, o problema da segurança, ele se torna concreto e, infelizmente, atinge várias vidas, várias famílias, se a educação não vai bem. Se a educação, se não tem escola de tempo integral, se não tem educação de qualidade, e se a juventude, por exemplo, também não tem vaga de estágio, não tem emprego pleno na cidade de Porto Alegre. É preciso também a valorização da cultura na cidade de Porto Alegre, dos espaços públicos, com cursos profissionalizantes, com acesso a um curso pré-vestibular público e não pago, para que a cidade possa ter mais perspectiva, que a juventude possa sonhar no município de Porto Alegre, que a periferia não fique tão distante da região central da cidade. Para além disso, também é necessário dizer que nós estamos precários de parques e praças em regiões distantes do centro da cidade. E, gente, é muito triste quando percebemos um projeto de lei que visa o cercamento da Redenção. A Redenção é um patrimônio público da cidade de Porto Alegre. A Redenção é um patrimônio histórico e cultural da cidade de Porto Alegre que a gente precisa preservar. E preservar a Redenção não significa o cercamento da Redenção, e sim colocar câmeras de monitoramento, e sim colocar segurança, e sim cuidar daquele espaço público, colocando iluminação à noite, para que mães e pais possam frequentar aquele espaço público, tomando seu chimarrão, curtindo o seu final de semana, tendo um espaço de lazer, e que tenha segurança. O cercamento significa impedir que o povo de Porto Alegre tenha acesso, e ao contrário do que muitos discursam, o cercamento não significa mais segurança, ao contrário disso, se torna ainda mais perigoso com o cercamento na cidade de Porto Alegre. A gente viu isso recentemente na Borges de Medeiros, na nossa esquina democrática da cidade, onde infelizmente estão priorizando o comércio, os grandes empresários da cidade, impedindo o povo de circular livremente na Borges de Medeiros com a esquina democrática. Os espaços públicos da cidade precisam ser tomados de povo, espaços de lazer, espaços bem cuidados, pensando não no lucro, e sim na convivência do povo de Porto Alegre,
que as pessoas possam frequentar esses espaços e se sentir com segurança e confortáveis para ir até lá. Do mesmo jeito que nós percebemos também que é uma cidade onde a juventude não tem acesso à cultura, a teatro, ao cinema, e devido ao aumento do custo de vida, isso tem se tornado quase que inviável para a juventude da cidade, para os trabalhadores e trabalhadoras. Está tudo caro. A cesta básica, o gás de cozinha, ao mesmo tempo o desemprego afeta as famílias aqui em Porto Alegre, é preciso criar mais emprego na cidade de Porto Alegre, e isso tem a ver com a nossa participação, cobrando a prefeitura da cidade, para olhar para as pessoas, olhar para o povo da cidade, que constrói essa cidade com muito trabalho e suor, e não apenas por lucro. Uma cidade mais humana, capaz de representar a periferia da cidade. Então, o povo da Restinga tem que se sentir, para ir num parque no final de semana, poder aproveitar o seu lazer, tem que se sentir bem. Na Zona Oeste, mesma coisa, e na Zona Norte também. Mas, para isso, é preciso investimento nos espaços públicos. Não ao cercamento da Redenção, não às privatizações da cidade. Em defesa do serviço público, eu me posiciono nessa tribuna e peço apoio do povo de Porto Alegre para que a gente possa fortalecer e garantir mais espaços públicos de qualidade e o nosso povo se sentindo bem e com dignidade para viver nessa cidade que é construída por todos nós, por homens e mulheres trabalhadores e pela juventude. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Eric Daniel. Seguindo a ordem de inscrições do período de comunicações, vereador Cláudio Janta solicita a parte. Presidente, queria só questão de ordem para esclarecer aqui. Não existe nenhum projeto cercando a Redenção, né? O que existe é um projeto de criar um estacionamento, né, embaixo da quadra de futebol ali na Redenção. Esse é o único projeto que existe, não tem nenhum projeto do governo de cercar a Redenção. O governo que novamente coloca todas as luminárias na Redenção, esperamos que dure agora esses cabos, esses fios na Redenção, que foram todos retirados, assim como aconteceu no Parque Marinha do Brasil e em alguns outros parques de Porto Alegre, mas não tem nenhum projeto cercando nenhum parque em Porto Alegre. Feito o registro, vereador Cláudio Janta. Período de comunicação, vereador Leonel Hadi. Segunda-feira passada, nós fizemos um debate aqui nessa casa sobre o passe livre no período eleitoral. E depois desse debate, fui atacado por 2 vereadores que me ridicularizaram aqui durante 10 minutos nessa tribuna. Primeira ridicularização foi sobre a cabeça de burro, que é um bichinho tão bonito, tão inteligente, muito diferente da extrema-direita e dos fascistas. Mas eu me referia naquele dia sobre a lei, que era uma homenagem a Olavo de Carvalho, um abusador, um crápula, um canalha, que não merece nome de rua nenhuma na nossa cidade. Esse era o ponto do debate. Utilizei a cabeça de jumento para esse objetivo. Mas tive que escutar do vereador Schirmer de que eu era uma vergonha, que eu envergonhava essa casa, que causava repulsa para ele a minha presença nessa casa. E eu gostaria que ele estivesse aqui, embora ele não venha muito presencialmente. Mas eu quero dizer o que me envergonha, Schirmer, é ter aqui um vereador que foi indiciado pela Polícia Civil por 242 mortes na Boate Kiss e em Santa Maria. 242 mortes de jovens em Santa Maria, e o senhor foi indiciado pela Polícia Civil. E como prêmio, para não ser preso, porque o senhor hoje estaria lá naquele julgamento no banco dos réus. E o senhor só não está lá porque o Sartori, que era o governador da época, decidiu desmoralizar a Polícia Civil e o colocar como secretário da Segurança sem nenhuma experiência na área. E durante o seu governo, e é mais uma vergonha de ter o senhor aqui nessa casa, os policiais, todos os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul recebiam parcelados. E o senhor, de forma covarde,
exigia produtividade dos policiais, colocava a brigada para bater em professor. Então isso, Schirmer, é o que me envergonha. Isso me envergonha profundamente. E o Bobadra também disse que se envergonhava. Disse que eu deveria fazer curso de teatro, de atuação no Wolf Maia. Infelizmente não tive essa oportunidade, mas me honra muito ser ator e me honra muito ser um representante da classe artística. E ele se incomodou com as algemas, Bobadra. O Bobadra se incomodou com as algemas quando eu dizia Bolsonaro, Bolsonaro, e é aqui que o Bolsonaro vai ficar mesmo, Bobadra. E sabe o que me envergonha também? E o Bobadra ainda tentou fazer de conta que eu era palhaço, e é um elogio para mim. Mas ele veio aqui com um casaco amarelo, fluorescente, contra todo o ordenamento dessa casa. Mas o que me envergonha, Bobadra, é ter aqui nessa casa um vereador caçado pelo TRE, um vereador indiciado por violência política de gênero contra uma vereadora da esquerda, uma mulher negra. Isso me envergonha. Então, mais cuidado quando tentarem, durante 10 minutos, ficar desmoralizando um outro colega aqui, sem argumento, porque discordam de algum ponto. Eu acho que a discordância política, o debate político, é extremamente válido, duro, não me importa. Mas desmoralização, piadinha, querer destruir a moral das pessoas, não pode ter os pés de barro. Muito obrigado. Seguindo no período de comunicação, temos inscrito no microfone de aparte, vereador Cláudio Janta. Presidente, eu aprovei aqui o projeto das fake news aqui, né, como líder do governo, inclusive derrubamos o veto. Quero dizer ao vereador Leonel Hadi que o ex-prefeito, ex-secretário, vários cargos nos órgãos públicos, não foi na Kiss como réu, ele foi como testemunha, arrolada por vários das pessoas que estavam na Boate Kiss. Então, fazer justiça a uma pessoa pública que aqui estava, como qualquer gestor público, né, ele foi, no processo da Kiss, arrolado como uma testemunha e não como réu, como disse o vereador Leonel Hadi. Feito o registro, vereador Cláudio Janta. Próximo inscrito, vereador Márcio Binzeli, no período de comunicação de liderança. Passa. Vereador Ramiro Rosário, inscrito no período de comunicação de liderança. Passa também. Vereador Roberto Robaina, inscrito no período de comunicação de liderança. Vereador Cassia Carpes, no período de comunicações. Eu gostaria de solicitar a DOC que o vereador Hamilton Sosmaier conduza os trabalhos nesse momento. Presidente, quero lhe saudar. O vereador Hamilton assumindo o comando dos trabalhos. Quero dizer que nessas andanças das campanhas, os fake news têm rolado de todos os lados. A gente até fica surpreendido. Só lembrar aqui que o Xandão lá, tirou de circulação aquele vídeo a qual penalizava o presidente da República. Tirou, porque não é verdade. Então, só deixar claro isso. Mas não vou entrar em detalhe, depois da campanha, eu sou muito profissional nesse aspecto, depois da campanha nós vamos conversar melhor. Até porque parabenizo aqueles que se elegeram, os que não se elegeram fizeram a sua parte, deram a sua contribuição à democracia, tem que saber perder, saber ganhar. Eu, por exemplo, já ganhei muitas, e às vezes a gente perde. Tem que ter tranquilidade para continuar. Quero dizer que, na reunião da nossa comissão, em Bosco,
dessa semana, Direitos Humanos do Consumidor e Segurança Pública, tivemos um bom debate sobre os idosos, com o Comui, e também falando sobre o esporte dos idosos. E aproveitando a oportunidade que a Orla terá, a Orla 3, e também uma revitalização no Parque Marinho do Brasil, eu estou fazendo um projeto indicativo para que tanto na Orla como no Marinho do Brasil tenha o esporte, o vôlei câmbio, que eles chamam, que o câmbio é com 9 jogadores e 3 reservas, 2 tempos de 15 minutos. Portanto, é um esporte muito bom a partir dos 50, Bosco. Nós estamos nessa aí. E, naturalmente, é um esporte muito bom, que tem que ser projetado para a Orla, que está belíssima. Que eu me lembro que tem uns partidos de esquerda que não queriam nada na Orla. Fizeram até algumas confusões aqui no plenário para não deixar o Jaime Lerner entrar na cidade. Mas está bonito, eu acho que eles estão apoiando agora o atual governador, é sinal que está tudo em paz. Então a Orla está bonita para todos, para a esquerda, para a direita, para centro, para tudo que quiser, para Porto Alegre, para a grande Porto Alegre, para o nosso estado, para o nosso Brasil, a Orla está maravilhosa. Para o Ramiro não ficar bravo comigo, começou lá com o Fortunati e o Marquesan teve uma participação muito boa. Minhas divergências com o Marquesan, que foi meu colega como deputado, eram outras, não essa. Portanto, acredito que a Orla está bonita para todos, para a esquerda, para a direita, para todos os olhares. Mas essa revitalização do Parque Marinho do Brasil requer que lá nós tenhamos esse esporte câmbio e outros esportes para os idosos. E a Orla também. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Foi uma bela reunião, comandada pelo Alvoni, nós agora aprofundamos, vamos fazer uma para nós sabermos quais os esportes que são praticados em Porto Alegre e aonde tem, quais os espaços que tem na Redenção, no Parque Marinha, na Orla, enfim, todos os campos, Tamandaré, enfim, Araribóia, por sinal, nós contribuímos para o Araribóia, para o Tamandaré, para o Secores na Restinga, com emendas, estamos ajudando o esporte, mas o esporte que nós temos que agora dar preferência é o esporte que mais cresce, o esporte para os idosos, para que eles tenham espaços convenientes, estruturados, organizados para praticar. Obrigado, presidente. Esse é o objetivo de todos nós. Parabéns a todos vocês. Obrigado, vereador Cassia Carpes. Em comunicações, inscrito vereador Roberto Robaina. Não sei se ele está online, se ele passa. Não havendo a manifestação do vereador Roberto Robaina, encerrado o período de comunicações, solicito a abertura do painel para entrarmos na ordem do dia. Obrigado. Não, só de água. Dando ok, acerta direto com o Zé Luiz. Porque comigo não tem mais nada. Porque como já tá até publicado a resolução, comigo está tudo zero. Aí os atos solenes, isso aí é a marcação que eu já bota de atos. Tá. Perfeito. Ele tem quatro atos solenes. Eu passo aqui, eu faço a chamada. Eu faço o pregão já do projeto que vai ser votado. São 2 vetos, vento falando. Assim que o senhor disser quórum, vamos esperar um pouquinho.
A quórum, com 23 presentes, passo ao diretor legislativo, doutor José Afonso. Discussão geral e votação nominal. Veto parcial ao projeto de lei do Executivo número 008/22, que autoriza o Executivo Municipal a alienar próprios municipais localizados nos limites da área especial do Porto Seco. Pareceres da CUTAB, vereador Gessé Sangari, pela manutenção do veto parcial. SESI, vereador Gilson Padeiro, pela manutenção do veto parcial. Observações. Para a derrubada do veto, é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Orientação de votação. O que é votado novamente é a parte vetada. Neste caso, sim, aprova a parte vetada e rejeita o veto, não rejeita a parte vetada e mantém o veto. Em discussão. Alguém para discutir? Em votação. Solicito a abertura do painel. Pede nominal o líder do governo, vereador Cláudio Janda. Consulte se algum vereador não conseguiu votar. Não havendo reparos, 18 votos não, 9 votos sim, está mantido o veto. Passemos ao número 2 da lista. Discussão geral e votação nominal. Veto total ao projeto de lei do Legislativo número 091/22, de autoria do vereador Cacá Dávila, que amplia os serviços prestados pelo Cine Municipal. CCJ, relator geral vereador Cláudio Janta, pela manutenção do veto total. Em discussão a matéria. Em votação. Solicito a abertura do painel para colhermos os votos. Informamos que as votações de veto são obrigatoriamente nominais. Presidente, eu aqui. Presidente, me escuta? Escutamos, Cacá.
Pô, que merda. O microfone está aberto, cidadão. Presidente, eu me inscrevi. Já estamos com a votação em aberto. Não há registros que estão no chat aqui, vereador Cacá. Sinto muito. Consulte se alguém não conseguiu votar ou quer alterar o voto. Não consegui foi falar. Eu me inscrevi, mas não tive a minha vez de fala. Que barbaridade. Vereador Cacá, quem está online tem que fazer a inscrição pelo chat. Não apareceu a sua inscrição aqui. Sinto muito. Solicito fechamento do painel. 10 votos sim, 17 votos não. Mantido o veto. O diretor legislativo tem mais um pregão para fazer aqui. Por favor, diretor. Senhor presidente, solicito que coloque em votação o requerimento de autoria do vereador Leonel Rádio, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei legislativo número 407/21. Coloque em votação. Coloque em votação. É uma retirada de tramitação do projeto do vereador Rádio. Em votação, vereadores que concordam. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Contrário, se manifeste. Aprovado. Apregoamos a emenda número 3, de autoria do vereador Alvoni Medina, líder da bancada do Republicanos, e do vereador José Freitas, ao projeto de lei legislativo número 090/17. Solicito, senhor presidente, que coloque em votação o requerimento solicitando a dispensa do envio dessa emenda às comissões. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifeste. Aprovado o requerimento. Passemos ao número 3 da lista. Discussão geral e votação. Projeto de lei do legislativo 090/17, de autoria do vereador José Freitas, que obriga a presença de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, em todos os eventos realizados no município de Porto Alegre para realizar sua interpretação e tradução integral em Libras. Pareceres. Da CCJ, vereador Luciano Marco Antônio, pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do projeto da emenda 1, e do vereador Ricardo Gomes, pela existência de óbice de natureza jurídica, a tramitação da emenda 2. CEFOR, vereador Felipe Camozato, pela rejeição do projeto das emendas números 1 e 2. CUTAB, vereador Paulinho Motorista, pela aprovação do projeto da emenda número 1. Vereador Walter Nagelstein, pela rejeição da emenda número 2. SESI, vereadora Sofia Cavedon, pela aprovação do projeto da emenda número 1. Vereador Cassia Carpes, pela rejeição da emenda número 2. CEDECOM,
Relator, vereador João Bosco Vaz, pela aprovação do projeto das emendas 1 e 2. Com as emendas 1, 2 e 3. Está em discussão. Em discussão, as emendas 1, 2 e 3. Emenda 1, discute o vereador João Bosco Vaz. Não, discussão geral. Discussão geral. Discussão geral, desculpa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Este projeto do vereador Freitas tem mérito, tem importância, foi um projeto bem pensado. Mas o que eu não concordo é com a abrangência do projeto, porque contratar intérprete de língua brasileira de sinais em todos os eventos realizados pela Prefeitura, pode ter eventos que não têm participante com problema auditivo. E eu digo isso porque, como secretário de esportes, eu tive 2 professores com problemas auditivos, e cada reunião que fazíamos da secretaria e que esses 2 professores participavam, nós contratávamos o intérprete. Então, eu gostaria que o autor, o vereador Freitas, se concorda, de aceitar esta emenda, que não é ruim, vereador, a emenda. A emenda evita, inclusive, que a prefeitura gaste contratando um intérprete para um evento onde esse intérprete não será necessário. É simples essa emenda que eu apresento. É simples. Repito, é um projeto meritório, é um projeto interessante, é uma ótima ideia do vereador Freitas. Agora, esta abrangência me preocupa, do ponto de vista da economicidade. Então, a emenda 2, de minha autoria, fica obrigatória a presença de tradutor, de intérprete da língua brasileira de sinais em todos os eventos realizados pelo município de Porto Alegre, em que ficar comprovado previamente a participação de deficientes auditivos. Então, essa é apenas uma preocupação, que eu peço o voto dos vereadores e vereadoras para aprovar esta emenda. Se a emenda não for aprovada, vereador Freitas, eu voto igualmente com o seu projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Bosco. Mais alguém se inscreve para discutir a matéria? Vereador José Freitas, o senhor tem 5 minutos. Presidente Hamilton, colegas vereadores, diz o texto, então, obriga a presença de tradutor de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, em todos os eventos realizados pelo município de Porto Alegre, para realizar sua interpretação e tradução integral em Libras. Nós já temos uma lei aprovada, que já está sendo colocada em prática. A Prefeitura já está em fase de contratação para criar, como nós votamos aqui, a Central de Intérpretes em Porto Alegre. Então, já está em fase de contratação, foi uma lei de minha autoria que nós aprovamos aqui. E nós sabemos da necessidade de ter em eventos, e o ideal é ter em todos os órgãos públicos. Eu acho que a Prefeitura deveria trabalhar para capacitar os próprios funcionários. A Prefeitura capacitar os próprios funcionários para ter em todos os órgãos públicos, então, um intérprete, pelo menos um intérprete. Hoje a Prefeitura tem um só. A Prefeitura tem um intérprete contratado. A emenda 1
A emenda 1 é apenas para aqui a emenda 1. Só suprimir o artigo 5º, que dava prazo ali para a prefeitura. O artigo 5º diz: o Executivo Municipal regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 90 dias, contados da data da sua publicação. Então, a emenda 1 é só para suprimir o artigo 5º. A emenda 2 do João Bosco, eu entendo que, se for para avisar se vai ter uma pessoa com deficiência, isso não é, de forma alguma, inclusão. A prefeitura tem que ter disponibilizado o tempo todo, independente se vai ter alguém com deficiência lá ou não, tem que ter o intérprete. E a emenda número 3, de minha autoria, fica obrigatória a presença de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, em todos os eventos realizados pelo município de Porto Alegre, com expectativa de público superior a 100 pessoas, para realizar a sua interpretação e tradução integral de Libras. Então, a emenda número 3. Por quê? Porque tem muitos eventos da prefeitura que ali só está membros da própria prefeitura, não há necessidade. Então, por isso, nós fizemos essa emenda 3 aqui, colocando um teto. Eventos acima de 100 pessoas, então, ter o intérprete de Libras. Um abraço. Obrigado, vereador José Freitas. Inscrito o vereador Ayrton Ferronato para discutir a matéria. Alô, caro presidente Hamilton, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores, vereador José Freitas. Eu me inscrevi, vereador Freitas, a partir do momento que Vossa Excelência veio ao plenário, aqui à tribuna, falar sobre a necessidade de que haja intérprete em todas as unidades municipais. E eu quero dizer a Vossa Excelência, vereador Freitas, que existe uma lei aqui na Câmara de minha autoria, do município de Porto Alegre, são quase 30 anos, que diz exatamente isso, que a Prefeitura e a Câmara treinará servidor para que haja intérprete em todas as unidades e inclusive na Câmara de Vereadores, intérpretes de língua de sinais. Portanto, já existe essa lei. Já existe. Ela não foi colocada em prática porque não foi. Simplesmente não foi. Com relação ao projeto, eu vou votar favorável. E voto favorável ao projeto, a emenda número 1, de autoria do vereador Freitas, e a emenda número 3, porque eu compreendo que ela é mais apropriada do que a bela emenda que apresentou o vereador João Bosco, que quando existia só a emenda do Bosco, digo, vamos votar favorável a ela. Agora, com a emenda 3, que ela estabelece um mínimo de presenças, ela se torna mais universal e mais facilmente aplicada do que a emenda 2, que exigiria informação à Prefeitura prévia. Portanto, voto a emenda 1, a emenda 3 e o projeto. Um abraço a todos. Obrigado. Consulta se mais alguém discute a matéria. Vereador Leonel Hadi, 5 minutos. A bancada do PT votará favorável ao projeto, à emenda do vereador José Freitas. E a reflexão que nós temos que trazer nesse momento, em relação a esse projeto,
que é importante que a gente compreenda que, se existir a inclusão em todas as atividades, claro, aqui já foi alterado para um determinado número de participantes, mas mesmo que fosse para todas as atividades, e mesmo que não existissem pessoas com deficiência auditiva, o que acontece? Quando nós damos a oportunidade da inclusão irrestrita, todas as pessoas são aproveitadas. Não necessariamente tenha que ter alguém com aquela necessidade, com aquela situação. Isso faz com que nós tenhamos a inclusão geral, com que as pessoas também se habituem com essa realidade, que tenham essa sensibilidade. E, enfim, quando essas pessoas estiverem presentes, elas também serão aproveitadas. Porque toda vez que nós fazemos políticas de inclusão, elas aproveitam a todos e todas. Elas aproveitam todas as pessoas. Não há prejuízo com o intérprete de Libras. Não há qualquer prejuízo. Aquela pessoa estar ali, fazendo o seu trabalho, não vai prejudicar. Só que nós temos sempre um ganho. E por isso que esse projeto é tão meritório, por isso que é tão relevante, e parabenizo o vereador José Freitas, mais uma vez, por esse excelente projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Leonel Hadi. Vereador Aldaciro Liboni, discute a matéria. 5 minutos. Nobre presidente da Casa, em exercício, nobre vereador Hamilton, colegas vereadores e vereadoras, público que acompanha a nossa sessão nessa tarde. Projeto do nobre amigo, colega vereador José Freitas, que ele obriga a presença de tradutor e intérprete de línguas brasileiras de sinais, Libras, em todos os eventos realizados no município de Porto Alegre. Estava lembrando, José Freitas, projeto de lei que nós aprovamos aqui há 2 anos atrás, final do governo Marquesan, sobre projeto que obriga a Câmara a fazer a tradução em Libras das todas as nossas atividades, plenário, comissões, jornal da Câmara, sessões extraordinárias da Casa. Infelizmente, a Câmara nós aprovamos, foi sancionado o projeto de lei e nós estamos nessa mesmice. Eu só espero que esse projeto teu, meritório, que dialoga não só com as entidades que estão buscando abrir mercado de trabalho à língua de sinais, e há muitos profissionais nesse sentido, possa fazer com que sensibilize o governo municipal para se tornar não só lei, mas que possa vigorar e efetivar leis que nós aprovamos e são importantes. Não é só a fala que tem sentido, não é só o gesto, mas é a ação em si que abre um mercado de trabalho, sim. Abre um mercado de trabalho. São centenas de jovens que hoje são profissionalizados e que, infelizmente, os parlamentos não têm essa sensibilidade, os parlamentos e executivos não têm a sensibilidade de se tornar lei e na prática, vigorar. Então, com certeza, como o nobre colega vereador Leonel, líder do nosso partido aqui, se manifestou favoravelmente, nós da oposição todos, estávamos avaliando anteriormente, vamos votar favorável, porque achamos um projeto não só meritório, mas que tem um enorme alcance social. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Aldaciro Liboni. Mais algum vereador se inscreve para discutir a matéria? Não havendo mais vereadores, coloco em votação a emenda 1. Nominal, pede o vereador Cláudio Janta. Solicito a abertura do painel, por favor.
Estamos votando a emenda 1. Presidente, Camozato vota sim. Vereador Camozato registra voto sim na emenda 1. Ramiro vota sim na emenda 1. Solicito se mais algum vereador não conseguiu votar. Está entrando o voto da vereadora comandante Nádia. Nós temos aqui 33 votos sim, nenhum voto não. Portanto, está aprovada a emenda de número 1. Vamos para a emenda de número 2. O diretor legislativo vai explicar essa emenda. Só um registro relativamente às emendas 2 e 3. Se aprovada a emenda número 2, de autoria do vereador João Bosco Vaz, fica prejudicada a emenda número 3, de autoria do vereador José Freitas e do vereador Avoni Medina, na medida que ambas dispõem sobre o mesmo tema. Então, em votação, a emenda 2. Pode encaminhar pela rejeição, vereador. Em votação, a emenda 2, solicito, por favor, a abertura do painel. Ramiro vota sim.
Para alterar o voto, só redigitar o voto no painel, enquanto o painel estiver aberto. Consulta se alguém não conseguiu votar. Está entrando votos ainda, só um minutinho. (18 votos não). Está entrando voto aí. Só um minutinho. Vereadora Bruna Rodrigues, toca o voto de sim para não. Portanto, 18 votos não. 19, vereadora. A vereadora Bruna trocou o voto. Isso, mudou aqui então. 19 votos não. Vereadora Karen Santos também. Vereadora Karen Santos altera o voto de não para sim. Desculpe, de sim para não. Exatamente. Vereador Eric Denel, vota não. Vereador Eric Denel também altera o voto de sim para não. Então, encerrando aqui, 20 votos não, 8 votos... Só um pouquinho, vereador, falta o voto do vereador Eric Denel, que trocou de sim para não. Ok, agora sim, vereador. 21 votos não, 7 votos sim, está rejeitado a emenda de número 2. A emenda número 3 pode ser simbólica. Os favoráveis permanecem como estão, contrários não. Aprovada a emenda número 3. Vamos ao projeto. Simbólico também. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Portanto, está aprovado o projeto. Parabéns, vereador José Freitas, por esse projeto. Nada mais havendo tratado, declaramos encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos. Até quarta-feira.